Bem-vindo ao Manadei. João 1 nos oferece uma lente através da qual enxergar toda a revelação de Cristo, aquele que era no princípio, que era com Deus, que era Deus. Abramos juntos a palavra. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ao contrário dos evangelhos sinóticos, João não começa contando-lhe uma história. Ele começa colocando-lhe uma lente. Tudo o que você vai ler neste evangelho, cada sinal, cada encontro, João quer que você veja através do que ele lhe diz aqui primeiro. No princípio era o Verbo. Soa como Gênesis, capítulo 1, verso 1. E isso é intencional. Mas observe a diferença. Gênesis diz: no princípio criou Deus, um ato no tempo. João diz: no princípio era o Verbo, algo que já existia antes de o tempo começar. Não veio a ser, não foi criado, já estava lá. Antes de haver algo para criar, o Verbo já era, comunhão eterna. E o Verbo estava com Deus. Essa pequena palavra com é mais rica do que parece. No grego original, traz a ideia de estar face a face, orientado para alguém. Não é que o Verbo estivesse simplesmente perto de Deus. Estava em comunhão, relacional, íntima. E então João diz algo assombroso. E o Verbo era Deus. Pense no que ele acaba de fazer. O Verbo está com Deus, em outras palavras, não são o mesmo. E o Verbo é Deus, ou seja, não são diferentes. Duas pessoas, mas um só Deus. Nunca houve um momento em que o Verbo não estivesse face a face com o Pai. Se você tirar uma dessas duas verdades, perde tudo. E João repete no versículo 2: Este estava no princípio com Deus. Por que repetir? Porque quer fechar uma porta. A ideia de que o Verbo chegou a ser divino em algum momento, que foi elevado depois. Não. Sua deidade não é adquirida, é eterna. Tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo o que existe foi feito através do Verbo, e João diz isso duas vezes para que não reste dúvida. Sem ele, nada. Se algo foi criado, o Verbo o fez. E se o Verbo fez tudo o que foi feito, então ele mesmo não foi feito. Está do lado do Criador, não da criatura. João está diferenciando duas coisas. O Verbo sempre esteve lá, mas a criação sim teve um começo. A vida que as trevas não puderam apagar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo não tem vida como quem recebe um presente. A vida estava nele desde sempre. Não a recebe, a dá. E essa vida é luz para nós, mas as trevas não a compreenderam e não puderam apagá-la. O mundo que foi feito por ele não o reconheceu, e isso nos inclui. Você e eu respiramos ar que ele fez, caminhamos sobre terra que ele sustenta, e, no entanto, nossa tendência natural é a mesma: viver como se ele não estivesse lá. Essa é a escuridão de que João fala, não só a de fora, mas também a que levamos dentro. E por isso o Verbo veio ao mundo para iluminá-lo e vem aos nossos corações para nos dar vida nova. Isto é o que João quer que você saiba antes de lhe contar qualquer outra coisa. Aquele que vai caminhar pela Galileia, curar cegos, multiplicar pães e morrer numa cruz, não é um profeta elevado nem um mestre iluminado. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todo o resto se lê daqui. Assim que o Senhor abra nossos olhos para que possamos vê-lo e crer que ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. Com a mensagem fresca em nossos corações, e aproximemo-nos juntos de Deus em oração. Senhor, antes que existisse o tempo, tu já eras.
Antes que houvesse algo para criar, já estavas em comunhão perfeita com o Pai. Ajuda-me a ler tudo o que se segue na tua palavra através desta perspectiva, que aquele que caminha pelas páginas do Evangelho é o próprio Criador. Que o meu coração estremeça diante dessa verdade e que a minha fé descanse nela. Amém. Obrigado por passar estes minutos na palavra conosco. Se o devocional de hoje te encorajou, a aplicação Manadei tem o devocional completo em texto e áudio, totalmente gratuito, contigo sempre que precisares. Um gosto e subscrever ajudam outros a encontrar este canal. Até amanhã!